Pergunta 186. Haverá mundo onde o perispírito, deixando de revertir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse esse o estado dos espíritos puros. Então, vamos entender isso aqui. Nós falamos da pergunta 185. Nós estamos no estado mais básico, onde as vicissitudes da vida corporal são necessárias. Então, há 1 milhão de anos, os nossos corpos eram os corpos do quê? Do Australopithecus, né? Homem macaco ali. Depois veio todos aqueles outros hominídeos que vieram sucedendo, cada vez com maior capacidade craniana. Por quê? Para poder elaborar melhor pela lei do trabalho, desenvolver ferramentas, desenvolver habilidades. E chegamos ao homem moderno. O homem moderno tem a capacidade muito grande de elaborar muitas coisas. Não necessitaremos, com o passar do tempo, da alimentação, da reprodução. Então, para que um corpo assim? E aí, os nossos corpos serão tão sutis quanto é o nosso perispírito. Um perispírito de um encarnado daqui da Terra, para um certo espírito, é tão grosseiro quanto um corpo, praticamente. Porque eles veem esse perispírito como muito, muito grosseiro, porque participa em algumas questões da fase material. O nosso perispírito ele é muito materializado aqui dos nossos mundos, do nosso mundo primitivo que nós somos, né? Primitivo aí é provas de expiação, mas primitivo no estado de atraso. Então, quando abandonarmos a fase das vicissitudes da vida corporal, em que não mais necessitaremos de corpos, então nós nos ligaremos a corpos fluídicos. Esses corpos fluídicos também vão variar. Imagina, você é um espírito benévolo, já alcançou a perfeição moral e agora conseguiu dominar a matéria. Então agora você vai viver somente a vida espiritual. Viver a vida espiritual significa o quê? Encarnar em corpos fluídicos. Só que esse corpo fluídico vai desde o corpo, como nós encontramos aqui, o perispírito, o grosseiro do nosso, de encarnados, e esse perispírito ele vai se sutilizando à medida que o espírito avança, até encarnar em perispírito cujo envoltório estará com a matéria no seu estado de maior simplicidade possível. Esse estado é o estado dos espíritos puros, em que, para muitos, não vão ver o seu perispírito como se não tivesse. Como se, isso é muito importante, como se não existisse. Como se não existisse. Ele existe, tá? Então, até os espíritos puros têm perispírito. Então, vamos entender isso também, porque há umas confusãozinhas aí. É como se não existisse. Então, por quê? Porque sem perispírito, o espírito não atua na matéria, ele seria inerte. Então, ele precisa, sim, das questões fluídicas. Fluídico é matéria. Kardec, então, faz uma pergunta. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite das primeiras claridades do alvorecer. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Essas divisões são didáticas. São didáticas, isto é,
O objetivo é para fazer a gente entender melhor o processo. Mas, voltando, o fenômeno racional da classificação, ele necessita de você estabelecer certos parâmetros. Mas nada em a natureza tem limites separados. Há um contínuo na natureza, um contínuo material, um contínuo moral, um contínuo intelectual. Ninguém pula degraus. É um processo. Então, os bons, existem os bons, mais ou menos bons, os bons assim, os bons assados, não importa. Do ponto de vista das leis morais, cada aquisição no bem é um motivo de gozo para a alma. Cada falta é motivo de sofrimento para a alma. E acabou. E aí soma-se as aquisições e as faltas e vê o estado do espírito. Então esse processo ele é lento. Da mesma forma que você falar, olha, entre 5h15 da manhã e 5h20 é manhã, é tarde, né? Não, 4h30 é madrugada, não, 4h35 é manhã. Isso é uma questão didática. Para a natureza é um processo da revolução do Sol, da revolução do planeta, e pronto. Né? Da rotação, translação, está usando aqui revolução, antes que algum ansioso também possa reclamar. Né? Então essa é uma questão importante. A escala espírita tem 3 ordens, 10 graus. Né? Poderia ter 6 ordens, 20 graus, 20 classes. Né? Pode, não tem problema nenhum. É uma questão didática. A gente tem que entender isso. É só para nos ajudar. Só para nos ajudar no entendimento.